O Bolsonaro é muito gente boa, velho. Se eu ligar pra ele que agora, ele me atende. O meu chute é que ele vai ter a pena máxima, 38 anos. Menos que 20 anos, eu mudo meu sobrenome. O que for fake news e o que for antidemocrático vai ser derrubado. Cara, quem define isso? Alexandre de Moraes? Gente sendo preso com um batom, literalmente escreveu perdeu o mané numa estátua, pegou 14 anos de cadeia. Enquanto isso, tem traficante sendo solto pelas mesmas pessoas que colocaram essa mulher na cadeia. Minhas primeiras conversas aqui em ordem, tá? Neymar, Poza e o Bolsonaro. Não, tipo, fixado. Neymar não tá em primeiro, tá em primeiro. Juro, pô. Caraca. NJ, pô, olha aqui, pô. Como amanhã, né, já deve ter passado, mas o julgamento do Bolsonaro, cara, aí desde manhã, todos os repórteres, meu irmão, tem um trabalho de tudo que você fala, reverbera muito. Então, Sim. você tem que tomar muito cuidado. E o Bolsonaro, cara, é a mesma forma, assim. O Bolsonaro, bicho, você sentar e trocar uma ideia com ele, não tem quem não goste. Eu tô pra te falar que se o Bolsonaro sentar junto com o Lula, os dois vão, tipo, beleza. Porque os dois são, tipo assim, o Bolsonaro é muito gente boa, velho. Tipo, você não precisa concordar com o Bolsonaro, mas ele é muito gente boa, cara. Assim, não é à toa que todo podcast o cara vai, bicho. É milhões de visualizações e tal, porque a galera gosta de ouvir ele. Ele é carismático. Era uma dificuldade, um sonho gigantesco chegar perto, tipo, dele, tirar uma foto com ele. E agora, tipo, eu tenho um acesso a ele aqui, se eu ligar pra ele que agora ele me atende. Mas eu digo assim, a relação que eu tenho é de filho pra pai mesmo, e pai pra filho, assim. Eu sei que ele se preocupa e muitas vezes também, sabe, tem aquela coisa do filho que, tipo, fica invocado com o pai e também tem hora que o pai fica invocado também com o filho. De, tipo, pô, ele sabe quem eu sou, eu sei quem é ele. A gente já teve momentos, assim, enfim, de cada um ser vulnerável ali um pro outro, de falar o que sente, o outro também falar o que sente, enfim, das coisas que acontecem. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de um relacionamento. Cara, eu te admiro muito, quero bem, espero que você, tipo assim, cometa mais acertos do que erros. E vou estar aqui, eu sou um soldado. A sua percepção quando você entrou lá, de fato? O que você sentiu? A minha percepção é de que Brasília, ela foi criada, principalmente ali, né, o plano piloto, o parlamento ali, pra poder ficar distante das pessoas. Foi proposital. Porque se a República ainda fosse, por exemplo, do Rio de Janeiro, amigo, a gente estaria que nem há um tempo atrás a Ucrânia, que os caras estavam jogando político corrupto no lixo. Literalmente, pegou os caras e jogaram aí no lixo. Por estar muito distante, então quando eu cheguei lá, eu falei que olha a quantidade de dinheiro que rola aqui, de pagador de impostos. Assim, é viagem pra cá, é viagem pra lá. Lula gastando não sei quanto. Só o Egito. Ele tá gastando 1 bilhão só com aluguel de carro. Existe algo público de consultar, por exemplo, essa questão de lençóis, ou é algo mais interno? Não, cara. Tem o Diário Oficial da União, que vai ser tudo que vai ser colocado. É difícil, assim, digamos, você visualizar tudo ali que acontece. Mas se você entra no portal da transparência, você vai ter todos os gastos, cara, de tudo. Quanto cada um ganha, quanto eu ganho também. Você pode ver lá quanto eu ganho, quanto que eu gasto com assessores, quanto que eu gasto, enfim, pra poder realizar meu trabalho. Tá tudo aberto. Como é tão distante, as pessoas não acham que é o dinheiro delas. O Estado não produz nada. Ele não produz nada. Ele administra o dinheiro de todo mundo. Esse dinheiro ele tem que ser bem administrado e com muito respeito, né? Não gosto de você, Nicolas. Tá bom, você não é obrigado. Mas pode duvidar de mim. Vai no Google e coloca aí. Gastos, cartão corporativo, Lula. Vê quanto que ele gastou. Eu acho que ele só pede pra Dilma. O que eu tô querendo dizer com isso? Que, cara, a direita é perfeita, a esquerda só tem gente ruim. Não. Eu estou querendo dizer pra você ver a árvore pelos frutos, sabe? Ver quem são os deputados que mais gastam. Ver quem são os deputados que mais tem, talvez, denúncia de corrupção. Falar de mim, por exemplo, é tipo, tu botou uma peruca. Porra, num país que nego bota dinheiro na cueca, Bilhões. eu botar a peruca vai ser o problema? Falei, meu amigo, isso é opinião. Sim. Você não pode criminalizar a minha opinião. Eu nunca, Vitor, vou chegar pra alguém lá de deputado, vou falar, esse deputado falou alguma coisa que eu discordo, bota ele na cadeia por isso ou caça o mandato dele. Jamais. Por que as pessoas não se interessam? Porque fica muito distante. Se fosse uma coisa que você visse o cara todo dia, por exemplo, hoje quantas pessoas no Brasil, já a minha realidade. Pegar busão pra poder ir trabalhar, ou pra poder ir pra faculdade, ou pra poder ir pra escola, eu pegava direto. Ficar 1 hora dentro do ônibus, todo lotado. Muitas vezes o motorista de ônibus ali já tá puto. Dirigir ainda, te dá o troco ainda da passagem. Aí o ônibus demora, aí se coloca no risco de ser roubado no ponto de ônibus, entendeu? Pegar o filho na escola, de fazer comida, lavar roupa. Se ele visse dele saindo De uma Mercedes. numa Mercedes blindada, Entendi. com 5 seguranças, e fala, ué, é esse cara que tá falando que não pode liberar as armas, mas ele tá cheio de segurança armado. É esse cara, o cara rouba celular só pra tomar uma cervejinha, pô, eu tive meu celular roubado. Meu irmão, a história seria diferente. Entendi. Mas como é tão distante, a galera não liga. Você tá lá e tá buscando cada vez mais, mas e aí? Cara, pois é, essa é a pergunta, né, digamos assim, de ouro, que todo mundo faz. Cara, e aí? Qual é a solução pro Brasil? Fala pra você, não existe uma fórmula pra poder solucionar um país de Isso tamanho... é mundial, né, também. de tamanho continental. Eu não quero pegar exemplos que, tipo assim, deram certo e querer simplesmente colocar numa forma gigantesca, porque eu não acho
honestamente intelectual fazer isso. Tipo assim, é só fazer o que a Suíça fez. Cara, a Suíça é desse tamanho. Sim. Tipo, é só fazer o que os Estados Unidos fez. Cara, a Constituição dos Estados Unidos é 500 anos. O Brasil é de 88 a Constituição e sofreu mais de 100 emendas. Então, assim, segurança, zero. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que investir a longo prazo. Todo país que compreender a cultura de um país, ela é mais importante que as questões políticas em si, as coisas alteram. Infelizmente, o brasileiro, ele só se envolve em temas como política de 2 em 2 anos. Eleições municipais e eleições federais. O presidente, vamos votar porque agora vai salvar. Cara, não vai ter ninguém que vai chegar naquela cadeira que vai salvar o Brasil. Esquece. Até mesmo porque se fosse assim, a gente tá querendo uma figura messiânica. Sim. Tipo um Jesus que chega lá e muda tudo. Porque um presidente não consegue tomar as decisões da sua vida que você tem que tomar. Um presidente não vai fazer com que um homem tome a decisão que ele tem que tomar como marido. Ele não vai fazer uma mulher tomar a decisão que ela tem que tomar como mulher. Você não consegue, através da política, mudar o caráter das pessoas. Então, o que a gente tem que investir? A gente tem que investir, cara, naquilo que traz senso de vida, sentido de vida. Você pega hoje a Europa, por exemplo, a Europa tá passando por um pós-cristianismo muito grande, né? Foi berço do cristianismo, né? E você percebe que hoje lá, infelizmente, muitos jovens, que eu já estive lá, já conversei, você olha dentro do olho do moleque, ele não tem alma. Não sabe pra que ele tá ali, ele não tem nada, ele não tem senso de moralidade. Pra ele, meu irmão, ele não diferencia em nada. Quando você começa a ter um sentido de vida, você vai percebendo que as coisas, tanto exteriores quanto interiores, ela tem uma gravidade muito maior na sua vida. E isso muda tudo. Por exemplo, de onde que veio a ideia de você deixar bairros mais ricos e tudo mais, pessoas de mais condição, mais bonitos, mais arborizados? E pra favela, meu irmão, a qualquer coisa. Deixa a pessoa lá numa casa sem reboque, uma em cima da outra, porque favela não constrói casa pro lado, né? Constrói casa pra cima. Sim. Da minha avó mesmo tinha 3 andares mais a laje, né? Então era 4 andares, né? 4 andares. Daqui a pouco nem vai falar, sua avó era rica, né? Aí você passa, tem esgoto a céu aberto, você vai pra escola, a escola não tem estrutura, é carteira torada, professor é xingado, até sua vestimenta é uma vestimenta que é vulgar, o seu vocabulário fica pobre, né? Tipo assim, seu vocabulário Sim. muitas das vezes é chulo. A cultura do brasileiro é cultuar putaria, sacanagem e corrupção. A gente cultua isso. Qual a chance de um país que só cultua sacanagem dar certo? Então concorda comigo que a mudança não é simplesmente estética de política, não é uma questão estética de coisas específicas, não, cara, é a gente. Então como que vai mudar? É você, sendo um homem, sendo uma mulher de caráter, formando uma família, ensinando aquela família a tomar boas decisões, a ser uma pessoa que cultua seu vocabulário bom, a língua portuguesa, uma pessoa que cultua sua vestimenta, é uma pessoa que cultua as coisas que você escuta. Escutando aquilo ali todo dia e entrando na sua Vitor, mente. Esquece a religião, esquece que eu sou cristão, esquece isso. Faça um teste. Durante 30 dias, você vai se alimentar bem, tá? Você vai cortar aí, o açúcar, vai se alimentar bem, acordar cedo, praticar um exercício. Você vai ficar 30 dias sem reclamar, sem sair nenhuma palavra torpe da sua boca, né? Algum palavrão, algo do tipo. Você não vai ouvir nenhuma música que fala sobre pornografia, sobre sacanagem, sobre traição, sobre mau caratismo, sobre nada. Você vai colocar diante dos seus olhos aquilo que te traz um sentido da vida. Faz isso 30 dias, beleza? Depois dos seus próximos 30 dias, você vai comer o que você quiser, beleza? Você vai acordar a hora que você quiser. Você vai assistir o filme que você quiser, a série que você quiser. Pode ser a série que tem mais putaria no mundo. Você só vai ouvir funk pornográfico. Fica 30 dias assim. Depois você me fala o resultado. Amigo, não é uma questão de, é porque você é cristão, não. Existem coisas que dão certo, Vitor. Dão certo. Então, assim, hoje em dia, é até engraçado que a crítica dessa galerinha frustrada aqui acabou não formando família porque é escravo das suas vontades. Agora tá com seus 30 e poucos anos aí, não consegue achar um cara maneiro, porque esse cara maneiro já não quer mais ela, né? O cara também, que saiu pegando todo mundo, teve a vida de festejar e tal, não sei o que. Agora, talvez, tá com dificuldade ou pra arrumar um trabalho, ou pra poder arrumar uma esposa bacana, porque o histórico do cara não é legal. Se envolveu, talvez, com bebida, é viciado, não consegue parar de, enfim, ser viciado em pegar mulher. E aí você vê que essa galerinha, a crítica deles agora pra geração atual é tipo, nossa, antigamente eu fazia tatuagem, eu ficava louco nas festas, eu chegava tarde em casa, eu matava a aula. E hoje, o jovem radical tá fazendo filho, focando em correr. Tipo assim, que crítica é essa, meu irmão? Vocês estão incomodados porque a geração atual tá vendo que a geração suas fez escolhas de merdas? Dentro da nossa sociedade, talvez, mas já é pai, político, tipo assim, tem uma percepção de que compensa pra você esse trade-off de estar na política agora construindo uma... Mais uma vez, se eu estivesse pensando somente em mim, eu não seria político. Tem gente que fala, porque o seu salário, você ganha muito. Eu não decidi meu salário. As pessoas têm conceito do quanto um deputado ganha? Cara, um deputado hoje ganha, acho que 36 mil, acho que, tipo, reais. Líquido, reais, auxílio moradia, eu não pego nada disso. O que eu, de fato, gasto no meu trabalho é assessoria, porque, tipo, eu tenho que ter pessoas locais nas regiões onde a gente atua,
eu preciso ter alguém voltado pro social, eu preciso ter um jurídico bom e forte, e um bom advogado hoje, uma boa equipe jurídica não é barata. Eu preciso ter as pessoas, né, do marketing que me ajudam, que me acompanham. Eu preciso ter um chefe de gabinete, né, pra poder olhar tudo isso. Eu preciso ter uma pessoa do orçamento que vai cuidar do seu dinheiro, então não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa que não seja técnica. Então, o meu dinheiro é alocado nisso. Aquilo que é meu, devido, eu uso. Por exemplo, existem várias missões oficiais que eu vou para países, nós vamos na Expo Dubai, ou a gente vai lá para poder buscar recursos juntamente com a FIENG em outro país, para Minas Gerais. Existem missões que você pode pedir a Câmara bancar isso para você. Pô, você tá indo lá a trabalho, ok. Existem outras que você vai para lá, só que tem algumas agendas paralelas e tudo, que aí geralmente, na maioria, eu peço sem gasto. Então eu tô indo, tô bancando meus próprios custos, então eu pego o meu dinheiro. Existe muito dos dois lados. Quem usa desenfreado, vou falar de uma aqui, que nem política é. A Janja, bicho, tá viajando, já tem 10 dias pro Japão e ninguém sabe por quê. E com seu dinheiro, você tá entendendo? Entendi. Tem inclusive o Janjômetro, é um site que você pode colocar pra ver quanto que a Janja já gastou do seu dinheiro. Mais de 120 bilhões, mas o problema é o Nicolas, que ganha o salário dele, que nem é culpa minha de eu ter estabelecido esse meu salário. Por um outro lado, óbvio, que eu também não vou mentir pra você que existe um sacrifício. Por exemplo, você vai pro seu trabalho, você volta, mas você não tem risco de ser preso, eu tenho. Você não tem risco, talvez, de ser morto, a não ser que seja um policial de vida. E é por isso que eu perguntei da família. Pessoas assim, enfim, mentindo sobre mim, várias manchetes falsas, processo acima de processo, sanidade mental, sua liberdade. E você pode sentar do lado, como já aconteceu, do lado de alguém que te odeia, man. E essa pessoa do nada começar a te xingar. E aí? Então, gravar, eu vi, acho que é do Big Brother. Exatamente, aquela maluca, eu nem conhecia ela. Minha esposa falou, mano, essa mulher é a mulher do Big Brother. Eu falei, nem sabia. Mas enfim, o que eu quero dizer existe um sacrifício também. O que me move? Se não fosse isso que era pra eu estar fazendo, eu não estaria fazendo. Tipo, eu nunca coloco, cara, minha disposição, minha energia em algo que é perda de tempo pra mim. E isso você pode ter certeza. É o meu tempo, é a minha dedicação. Eu dedico a minha vida pra poder representar as pessoas e ajudar as pessoas. Segunda coisa, eu sou um cara extremamente propositivo. Eu tenho diversas emendas, que é o dinheiro do povo, mas emendas de forma transparente, emendas que é direcionado para âmbito social. A gente vai começar um projeto junto com o Thiago Camilo, que é ex-medalhista de judô, nas favelas, em locais mais vulneráveis, pra poder dar aula de judô. Deus, ele não me daria vitória em algo que não era pra eu ter vitória. Entender, por exemplo, hoje você é um deputado federal. O que você faria diferente como presidente? Dá pra fazer muita coisa, mas não dá pra fazer tanta coisa como as pessoas imaginam. O presidente, ele por ser o chefe do executivo, ele também é o chefe também, obviamente, das Forças Armadas, ele tem a condição de, por exemplo, realizar decretos, ele tem condições de enviar propostas, né, que são, por exemplo, as MPs, para o Congresso, que são os projetos que são enviados para o Congresso, aí o Congresso decide se sim ou não. Ele comanda os ministérios, então ele vai indicar quem são as pessoas que vai comandar esses ministérios, que tem muita grana para poder injetar na saúde, poder injetar na educação. Ele tem competências, direcionar a questão econômica, enfim, então ele consegue dar norte a um país. É da competência do presidente indicar ministros do STF. Hoje, de 11 ministros do STF, somente 3 não foram indicados pelo PT, todos os outros 8, né, pelo PT. Então, assim, é muito poder, mas também não é que se resolve tudo, mas que você consegue servir as pessoas. Poxa, você consegue, enfim, tirar obras paradas, que estão paradas, fazer novas obras, tomar decisões econômicas para poder ajudar o empreendedor, sabe? Para poder, enfim, desburocratizar. Você consegue enxugar a máquina pública. Você consegue mudar o país. Só que você não consegue fazer isso sozinho. Por exemplo, ver o caso do Bukele, né? Que é o presidente de El Salvador, que mudou a história do país dele. Era o país mais violento do mundo e agora não tem homicídio lá. Ele construiu o maior presídio da América Latina aqui. E agora, inclusive, olha que ideia genial. Os Estados Unidos falou, tô cheio de chefe de gangue aqui no meu país, quero que você construa aí um presídio pra colocar eles. Eles, não, vão fazer melhor. Manda esses presidiários pra mim, eles ficam aqui na cadeia e aí vocês me pagam pra eles poderem estar aqui. Cara, com esse dinheiro, com certeza ele vai investir em muita coisa pra país. Então, assim, você tem a condição de tomar várias ações em prol do Brasil, entendeu? É só ver agora, fazer um paralelo. Um mau presidente, como ele pode ferrar você? Ele pode fazer igual eles estavam querendo fazer com a questão do Pix, de passar uma lupa no seu Pix. Eles podem criar novos impostos para poder acabar com sua vida. Lei Rouanet. Não sou contra a Lei Rouanet, tá? Mas Lei Rouanet. 16 bilhões. A ministra, se eu não me engano, da cultura do seu país, tá? Do meu país, do seu país. Ela, na época do carnaval, tirou licença e foi cantar no carnaval e ganhou do dinheiro da Rouanet 600 e tantos mil reais. Um presidente sério jamais vai colocar uma pessoa dessa na frente de um ministério? Então dá pra mudar muita coisa, cara. Tendo o Senado e o Congresso, aí dá pra mudar o Brasil. Mas digo assim, como eu sou muito novo, cara, eu não... Isso obviamente que está, digamos assim, no planejamento normal de qualquer pessoa, do tipo, cara, onde eu mais posso servir o meu país? Cara, porque eu sei que só de eu não roubar, Vitor, as coisas andam. Só de eu, nessa trajetória
aleatório eu conhecer boas pessoas e poder colocar pessoas que, assim, são estudiosas, pessoas competentes, pessoas capazes, tocar o ministério delas de uma boa forma, é melhor do que 90% que passou aí pra trás. Quando eu paro pra olhar isso, eu falo assim, cara, é óbvio, seria um privilégio pra mim poder ser escolhido pelas pessoas pra ser presidente do nosso país, que ninguém em sã consciência vai desejar aquela cadeira. Você já viu a foto de antes e depois do Obama? Eu já vi. A Cara, galera ficar acabada, cara, né? vai ficar acabado. E eu não tenho dúvidas que durante 8 anos da minha vida, eu vou perder, cara, minha vida. Perder muita coisa das minhas filhas, perder muita coisa com a minha esposa. Então, assim, quem em sã consciência gira a sua vida em torno disso? Eu não acredito que ninguém. E eu busco isso. Ser um político melhor, ser uma pessoa cada dia mais vezes mais madura, buscar mais conhecimento, buscar virtude. Se a oportunidade não vier, ok, eu tô pronto. Mas se ela vier e eu não estiver pronto, isso vai ser muito ruim pra mim, entendeu? Caramba, eu não tô pronto pra isso. Então, eu jamais vou me colocar à disposição a algo. Não tô pronto. Não sente que você tá pronto. Mas também, se eu tiver pronto, confia. Eu tô pronto. Tá pronto. Boa. Se eu chegar pra você algum dia na vida e falar assim, vota em mim pra presidente, pode votar sem medo. Porque nós vamos mudar esse país. No último 1 ano e meio do Brasil vai decidir os próximos 20, 30 anos. E você acha que nesse próximo ano e meio vai decidir pro lado bom ou lado ruim? Posso te falar, eu não faço ideia. Existe uma coisa pra você ganhar uma guerra que chama-se não subestimar seu inimigo. Eu não subestimo os caras que eu luto contra. Eu sei como é que os caras funcionam. Celso Daniel, por denunciar as coisas do PT, desapareceu. Só lembrando disso. Alexandre de Moraes assumiu no lugar do Teori Zavascki, que era ministro do STF, que caiu de um avião. O Bolsonaro tomou uma facada de um ex-filiado do PSOL. Coincidência. Então eu sei com quem que eu tô lutando. Pra eles não inventarem qualquer coisa ano que vem, prender o cara, ou deixar o cara na cadeia, ou enfim, ou ir prendendo todo mundo também, né? Fácil acabar com a fome, matando todo mundo que tá com fome. Então assim, eu não sei o que vai acontecer. É que o brasileiro não cai nas mentiras, nas mesmas mentiras, mesmas promessas. Você pega diversos estados ali, tem o pior índice de desenvolvimento humano. Tem as cidades mais perigosas do Brasil. São os maiores níveis de falta de saneamento básico. Só que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. A vida do Lula não vai mudar nada, ele vai continuar comendo as coisas que ele come, ele vai continuar gastando o dinheiro dele. Agora, você não. Você vai se ferrar. Então, o que eu faço pra prisão no futuro? O brasileiro acorde, pra poder melhorar, vai piorar muito ainda. Muita gente vai ser presa justamente nesse país. Vai ter morte do nada. Pra mim, isso vai acontecer. Muita gente vai perder os seus mandatos injustamente. Antes de melhorar, vai piorar muito. Mas os casos de injustiça vai gerar um novo Brasil. Que o Brasil, nas próximas eleições, escolha melhor. Eu acho que o futuro do Brasil tá caminhando pra uma geração que tem mais filhos, tá caminhando pra uma geração que valoriza mais o casamento, tá caminhando pra uma geração que não é escrava dos seus pecados, mesmo sabendo quão pecaminosos nós somos e falhos nós somos. Uma geração que aplica mais as virtudes, uma geração que entendeu que é melhor ter Cristo te guiando do que um professor que nem te conhece, e que essas pessoas, mesmo que talvez sejamos poucos, mas sejamos resistentes, para que a gente gere persistência e que essa persistência mude a vida de outras pessoas. É um caminho do Brasil que tá se gerando pelos próximos 5 anos aí. Bonito. Agora, me chama de corrupto, pô. Me chama de ladrão. Fala, ó, você tá na lista de corrupção e tal. Não chama, cara. Hoje nós estamos em 24 de março de 2025. Ano que vem, 2026, vai sair uma matéria falando que patrimônio de Nicolas Ferreira aumenta tantos %. Querendo colocar como se fosse de dinheiro de corrupção, dinheiro ilícito, que foi de sacanagem, mas não foi. Tá? Arrasta pra cima que eu te ensino como.